Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus amigos, é: devem os cristãos ir a festas? Um cristão, ele pode ir a festas? Ele pode participar de algum evento? Como é que é? O que a Bíblia diz? Qual a visão bíblica sobre o crente participar de festas? Festas seculares, digamos assim. Vamos ver o que a Bíblia fala? Mas antes, se inscreva no canal, ajude, faça com que esse canal cresça. Esse canal é nosso, tá bom? Se você assim não fizer, esse canal ele não cresce, ele não vai a lugar algum. E eu peço a você, né, que você esteja inscrevendo, toque no sininho. Se você tocar no sininho de notificações, o YouTube vai entender que você quer assistir os próximos vídeos, né, no caso, os que eu já tenho postado, são mais de 300, e que você vai participar aí dessa plataforma, tá? Então esses estudos são estudos curtos, resumidos, mas numa visão bíblica, uma visão dentro das escrituras sagradas, tá bom? Então se inscreve, deixa o seu like, seu dislike, a sua crítica aqui no rodapé, nos comentários, o que você achou do vídeo e até uma sugestão. Bora lá juntos? É bem curto e resumido para você. Aprendamos juntos. Devem os cristãos irem a festas ou não? O cristão pode participar? Bom, a resposta curta para esta pergunta é que, abre aspas, depende da festa. Depende de que festa? Que tipo de festa? Fecha aspas. As festas são populares porque são oportunidades divertidas de se reunir com os amigos, conhecer novas pessoas, relaxar e aproveitar a companhia de outras também, tá? Como seres humanos, somos projetados para sermos criaturas sociais ou sociáveis, ok? Até aí tudo bem? Então tá certo. Vivemos em grupos, trabalhamos em grupos e nos socializamos em grupos, tá? Então, quando desejamos festejar, estamos respondendo a uma necessidade, a uma interação humana dentro da questão aí da alma, do sentimento e das emoções, tá? Então a diversão, na verdade, é mais que um momento de relaxamento, de descontração, de divertimento, tá? Então isso é super normal e é natural, tá? Então você que é cristão, crente, você que tem fé em Deus, tá? É bom que você também esteja aí aprendendo um pouco mais sobre essas dicas, tá? Para os cristãos, o desejo de interação humana tem uma dimensão adicionada e existe uma questão aí do querer e do precisar a comunhão. Porque o ser humano, ele nasceu e ele vive em comunhão, ele vive em sociedade, em grupos, né? Como eu já disse agora. Ele não é um ser solitário, sozinho, tão somente. Ele vai encontrar um grupo ou aquelas pessoas que são parecidas com elas, né? Eu tenho, você tem, e nós temos grupos, né, diferentes uns dos outros, né, segundo aquilo o qual nós temos gostados ou que temos preferência, tá? Então vamos lá. A palavra grega traduzida aqui em comunhão, tá? No Novo Testamento, no grego koiné, é koinonia, tá? É uma participação, é uma interação social e é uma comunicação e tem um conceito importante para estarmos nos fortalecendo dentro das questões e dos parâmetros do cristianismo, tá? Então, dentro do cristianismo, essa interação, essa forma, esse formato, no grego koiné é koinonia, tá? Que é uma comunhão de um grupo ali de fé, tá certo? Então somos chamados para essa parceria com Cristo, essa comunhão com os irmãos, esse afeto, tá certo? Vamos lá, 1 João 1,3 é a nossa primeira passagem de texto no contexto, tá? E com o Espírito Santo, Filipenses 2,1, olha aí, olha que interessante você depois estar lendo aí na sua Bíblia, na sua casa. Eu estou instigando você a aprender, a conhecer, a ler as Escrituras Sagradas, tá bom? Então João nos diz que, como crentes, temos comunhão uns com os outros em virtude do sangue de Cristo,
derramado sobre nós e em nosso favor. Então a ideia que temos aqui é de comunhão, é de participação em todos os quesitos, seja na alegria ou na tristeza, tá bom? Na falta ou na necessidade, digamos assim, né? Então, no meio cristão, a tendência é a gente sair um pouco aí das questões seculares e tender mais para uma fé cristã, uma fé religiosa, digamos assim, ok? Mas isso não impede do cristão participar de algumas festas, desde que essas festas não sejam festas que entristeçam a Deus no sentido de você estar participando. Não entristeça o Espírito Santo, tá certo? Então tem que ser algo sadio, algo agradável, tá? Que tem uma questão moral de bom senso, tá certo? Que você pode participar com os amigos, com os filhos, com a família, a esposa, a mãe, o pai e assim por diante, beleza? Então 1 Coríntios 10, 20, assim como a luz e as trevas são incompatíveis, também não devemos haver comunhão entre cristão e pecado. Então, essa comunhão não pode acontecer, não é bom que aconteça cristãos e o pecado. Eu não estou dizendo cristãos e pecadores, ou cristãos e pessoas comuns, cristão e pessoas que não são cristãs. É importante saber e a gente ter o entendimento que o cristão também erra e o cristão também peca. A diferença é que o cristão, o crente, ele agora é um pecador redimido. Porque Cristo morreu na cruz por ele e o sangue o purificou, o lavou pela fé em Deus, na pessoa de Jesus. Aquele que ainda não teve um encontro com Deus, aquele que não nasceu de novo, não estou dizendo religioso, estou dizendo agora de um cristianismo bíblico. Então essa pessoa ainda continua sendo pecadora. Por quê? Porque ela não foi alcançada ainda. Então o problema não é estar junto de pecadores nesse sentido, até mesmo porque Cristo em sua época esteve junto de quem? Só de pecadores. É só ler os evangelhos, você vai entender o que eu estou falando. Ele não esteve com gente boazinha, bacaninha, moralmente falando legal, uma questão legal. Não. Ele esteve com os piores, tá certo? Mas ele não participou dos seus pecados. Essa é a grande diferença. Deus, ele ama o pecador. O que Deus não quer na nossa vida é aquele pecado contínuo, aquele pecado sem arrependimento. Tá? Aqui até aqui? Bora lá. Então o problema com essa pergunta que eu fiz a você aqui, se o crente ou se o cristão pode participar de festas seculares, é isso. Os cristãos devem ir às festas, eles podem participar? Era o meu subtítulo, tá? É que as festas sobre as quais se pergunta, quase sempre, não são festas de comunhão. É briga, bebedeira, orgia, toda sorte de promiscuidade, coisas que são imorais, que não edificam a fé. Ok? Então por isso que o crente, o cristão, ele é uma pessoa separada. Ok? Então, se não é uma situação em que você não tem comunhão de fé, logo aquilo que não é por fé, entendeu? Então não é pecado você estar junto com pessoas de outras religiões, de outros credos, não é pecado. O pecado, segundo as escrituras sagradas, é você fazer e estar fazendo o mesmo que elas estariam fazendo, contrariando e entristecendo a pessoa de Deus, tá? Então, não, essa questão é quase sempre uma relação de festas que envolve o quê? O álcool em excesso, as questões dos menores, drogas, sexo, assim como eu já tinha antecedido aqui a fala, tá certo? Então, certamente existem descrentes que podem festejar inocentemente, mas uma festa que envolve coisas como essas, imorais, ilegais, deve ser evitada pelo crente, pelo cristão, tá? Então, fica aí então a resposta para essa pergunta. Vamos para os finais. Como crentes, devemos nos proteger contra a tentação, lembrando que as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Se você for olhar também no Salmo 1, 1, 2, 3, 4, se você for ler o Salmo 1 de carreirinha,
você vai entender também, e melhor ainda, texto no contexto do que eu estou falando. Então, além disso, participar de festas onde ocorrem atividades pecaminosas, mesmo que você não as pratique, não é bom que você esteja junto, para que não te enfraqueça, para que você não tome isso para si e comece também a se corromper, tá certo? Então não é bom, não é bom, tá? Então se você vai a alguma festa, procure saber que festa é esta, que tipo de festa, o que é que está se comemorando nessa festa, tá certo? Então Romanos 2:24, Romanos 2:24, diz assim: aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. 2 Timóteo 2:19, aqueles que podem ver as festas como uma oportunidade de compartilhar com ou aos incrédulos, embora estarmos prontos para responder dentro de todos os momentos e dentro de todos os parâmetros. Então é necessário não só que você esteja ou quando você estiver em uma festa secular, mas que você esteja preparado para responder ou de repente ter a oportunidade ali de falar do amor de Deus. 1 Pedro 3,15. Isso pressupõe que os incrédulos da festa estão interessados no evangelho? Será que estão? Raramente se encontra uma oportunidade para poder falar sobre o amor de Deus. Mas há sim momentos em que é possível. Mas lembrando que se você é um crente ainda, que não tem a firmeza, se você não está bem seguro de si, da sua fé, do seu posicionamento, então é importante que você não participe. Então, participe de uma outra festa. Seja com pessoas que animam e te prossigam e ajudem a prosseguir em fé, em crescimento, em estrutura, tá bom? Em relação com as coisas de Deus, ou um relacionamento com Deus, um pouco mais forte, tá? Então, pensa nisso. É importante vivermos uma vida segura dentro desses parâmetros. Não procure estar ou vivendo uma vida de tentação que possa comprometer o seu relacionamento, o seu testemunho e a sua vida em observação com relação às Escrituras Sagradas. Tá? Então é importante que eu e você tenhamos esse cuidado. Então, bastante cuidado com quem você vive, com quem você fala, né? E a vida com que você tem. Tá bom, meu querido, minha querida? Eu espero ter podido passar um pouquinho aí dessa relação, tá? Então, bastante cuidado. Então é importante que você esteja em lugar ou num grupo em que a fala seja uma fala moralmente sadia e de fé, de comunhão, de coisas boas, de coenonia, beleza? Ó, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e tudo aquilo que você estiver fazendo. Shalom, Shalom Adonai. E até um próximo vídeo.